Meus queridos e prezados irmãos e amigos da TV Caminho Livre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Nesse vídeo eu quero refutar, não de uma só vez, um vídeo publicado, postado por um pregador adventista, não sei qual é o seu nome, não sei em que cidade ele está, em que igreja está pregando, só sei que é adventista, né? Segundo ele, é adventista de berço. Quem me enviou esse link da pregação desse irmão foi meu irmão Maurício, lá do Rio de Janeiro. É um vídeo longo, né, uma pregação longa, portanto, eu não tenho a intenção de refutá-lo somente neste vídeo. Esse vídeo constitui-se na primeira parte das minhas objeções ao que esse pregador adventista fala acerca do assunto sobre o pecado. Só lembrando, esse é um dos assuntos mais tratados aqui na TV Caminho Livre. O pecado. A começar, evidentemente, pelo pecado de Adão, que é o pecado matriz, digamos assim, de todos os demais pecados, né? Então a gente precisa entender essa questão do pecado de conformidade com a Bíblia. E outra, ao fazê-lo, ao tentar fazê-lo, não colocar texto bíblico contra texto bíblico. Autor bíblico contra autor bíblico. Porque isso faz, com maestria, diga-se de passagem, a teologia adventista. Não se pode fazer exegese colocando texto bíblico contra texto bíblico. É necessário você, ao analisar um texto bíblico, você analisá-lo dentro do seu respectivo contexto. Porque senão você tende a errar nas suas conclusões, certo? E é o que faz esse pregador aqui, que ao falar sobre o pecado, comete pecado. E você vai ver por quê nesse primeiro vídeo aqui, certo? Vamos lá então, presta atenção no que ele fala aqui sobre Pelágio, sobre Calvino, sobre Armínio. Vamos lá então. Da Bretanha. Agostinho nasce em 354 e Pelágio nasce em 350. 4 anos antes. E eles vão morrer quase que à mesma idade. Agostinho morre aos 76 e Pelágio morre aos 73. E Pelágio dizia: não, o homem não é pecador porque nasceu com essa característica. O homem só se torna um pecador quando ele comete o seu primeiro erro. A criança não nasce intrinsecamente condenada. Percebam o que ele está falando. O homem não nasce pecador. Ele só é considerado pecador depois que ele comete o primeiro pecado. Veja o que ele está falando. Seguindo qual orientação teológica? A pelagiana, tá? Depois fala sobre a criança. A criança não nasce condenada. Ok. Não nasce condenada. Vamos lá. Desde o seu momento inicial. Então, para saber que posição está certa, que posição está errada, nós precisamos saber o que é pecado à luz da Bíblia. Nós precisamos saber o que é pecado à luz da Bíblia, né? A afirmação é incorreta. Agora resta saber se é o que ele vai fazer. Veja, esse assunto ele vai continuar sendo discutido. Quando chega a reforma do século XVI, nós continuamos tendo uma guerra teológica sobre esse assunto. Porque você vai tomar, por exemplo, João Calvino, que foi um grande reformador francês. Presta atenção que esse homem vai falar sobre Calvino. E ele vai ter uma guerra direta com o grande pensador, o grande teólogo holandês. Ele se refere a Calvino não como grande teólogo, né? Não como grande pensador, mas já se refere a Armínio, como você vai ver aqui agora, como grande teólogo e grande pensador. E é Jacob Arminius. Calvino diz: olha, como todo mundo nasce condenado porque o pecado está no âmago do coração, então, para
para ser possível Deus salvar alguém, só tem um mecanismo. Deus tem que eleger uns poucos aí, e esses poucos vão para o céu independente da vontade deles. Porque Deus vai forçar neles o evangelho de tal maneira que eles serão obrigados a aceitar. Escuta só, Deus terá que forçar o evangelho neles de tal modo que eles serão obrigados a aceitar. Em nome de quem ele está falando tal bobagem? Isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. Calvino nunca disse isso, e Calvino, as conclusões de Calvino, nunca vão desembocar nesta questão de Deus forçar ou obrigar, coagir alguém a aceitá-lo. Isso é coisa de mente pelagiana, arminiana, wesleyana. É coisa de gente que tem uma mente pequenininha, como é a mente deste cidadão aqui que está pregando. Agora, um parêntese aqui. Não estou fazendo juízo de valor sobre ele. Se Deus deseja salvar esse pregador adventista aqui, que eu não sei o nome, Deus vai salvar. A graça de Deus é tão maravilhosa, e Deus é tão soberano, que ele salva quem ele quiser. Dentro do pelagianismo, dentro do arminianismo, dentro do wesleyanismo, dentro do calvinismo, dentro do espiritismo, dentro do islamismo, dentro do catolicismo e qualquer outro ismo que você encontrar. Mas vamos analisar então esta primeira afirmação que ele faz em nome de Calvino. Deus vai forçar o evangelho nos eleitos, que eles serão obrigados a aceitar o evangelho de Deus. Veja, como esse cidadão não tem credencial alguma para falar sobre o que ele não sabe, sobre o que ele ignora. Neste vídeo, eu vou rebater somente esta afirmação. Virão outras afirmações tão ridículas e medíocres quanto estas aqui, tá? Então agora vamos saber se é assim mesmo. Vamos saber se é assim mesmo. Se é o que ele está falando. Ele nunca entendeu dois textos da Bíblia que eu vou ler para você agora. O primeiro deles se encontra no Evangelho de João, capítulo 16. Quando o Senhor Jesus anuncia a vinda do Espírito Santo, aqui em João 16:8, ele diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer é o verbo aqui, sobre o qual eu gostaria de dar ênfase. Quando ele vier, convencerá. Veja, esse pregador parece que nunca entendeu o que significa convencer. Se entendeu, eu creio que ele saiba definir o que é o convencimento, o convencer, ele não aplicou aqui no seu sermão. Deus, ele não força ninguém, o cidadão, a aceitar. Deus não obriga ninguém a aceitá-lo. Deus não age de modo ditatorial e arbitrário, de conformidade com o sentido que essas palavras adquiriram nos últimos tempos, né? Deus não força, Deus não coage, Deus não obriga ninguém a aceitá-lo. O convencimento é o quê? Qual é outra palavra para convencimento que eu encontro na Bíblia? Jeremias, capítulo 20. Vamos lá para Jeremias. Capítulo 20. E o versículo é o 7. Veja só o que o profeta Jeremias diz aqui. Tu me persuadiste. Presta atenção nesse verbo, persuadir. Tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. De que modo Deus foi mais forte do que o profeta?
persuadindo-o, não obrigando-o, não coagindo-o. Esse pregador se esqueceu desse detalhe, porque quando Calvino trata de falar sobre essa questão que é muito profunda e, de certo modo, incompreensível em se tratando de mentes finitas como a nossa, Calvino sempre tratou dessa questão fazendo essas mesmas observações que eu estou fazendo para você aqui agora. Falando sobre o método de Deus. Pelo Espírito Santo, ele opera na pessoa convencendo a pessoa. Convencimento e persuasão é uma ação, eu digo é uma ação porque é a mesma coisa. Persuasão e convencimento é a mesma coisa, tem o mesmo sentido. É uma ação intelectual, mental. E em momento nenhum implica em coação ou obrigação, ou forçação de barra. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Tem uma passagem em Zacarias, que eu não me lembro agora exatamente onde está, mas que diz assim: não por força nem violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Não por força nem violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. É assim que Deus faz, viu, cidadão? Não conheço você, não sei seu nome, não sei onde é que você está pregando aqui, em que igreja, em que lugar. Provavelmente deve ser no Rio de Janeiro, não sei, mas quem me enviou essa pregação é de lá, é o meu querido irmão Maurício. Então é o seguinte, Deus trabalha com convencimento, Deus trabalha com a persuasão. Vamos ler outro texto aqui, para deixar claro do porquê Calvino, quando tratou desta questão do pecado, ele entendeu esta questão de conformidade com a palavra de Deus. Vamos entender por que Deus, ao invés de coagir, obrigar ou forçar alguém, ou violentar a vontade de alguém, ele convence e persuade. Vamos descobrir por quê. Primeiro texto é João 5,40. Abra aí comigo, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 40. Presta atenção nas palavras de Jesus. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês não querem vir a mim para ter vida. O não querer ir a Jesus não é prova de livre-arbítrio. O não querer ir a Jesus é prova de depravação total no ser humano. Ninguém que vem a este mundo como vontade primeira de seu pai e sua mãe quer naturalmente ou deseja naturalmente ir a Jesus. Um outro texto que eu gostaria de citar para embasar esta afirmação se encontra, deixa-me ver aqui, em Jeremias 13:11. Porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por povo, nome, louvor e glória. Mas eles não quiseram ouvir. Se Deus obrigasse mesmo, se Deus agisse por violência, por força, por coação, vocês acham mesmo que esse alguém, objeto da força, da violência, da coação de Deus, ele não aceitaria, não ouviria? O que acham vocês? Ou o nosso Deus Todo-Poderoso seria impotente nesses casos? É até ridículo falar sobre isso. É ridículo fazer esse tipo de pergunta. Mas a gente tem que fazer para vocês saberem como ridículas são as conclusões desse cidadão aqui acerca de Calvino. Ele fala sobre o que ele não sabe. Eu queria saber quantos livros, quantos tratados esse homem leu sobre Calvino. Ou então de Calvino. Não sobre, mas de Calvino. Para falar essa bobagem que ele falou em nome de Calvino.
Eles não quiseram me ouvir, disse Deus, acerca do seu próprio povo. Não quiseram ouvir. Por que não quiseram ouvir? Porque nascem naturalmente predispostos a não querer, a não desejar Deus. Outro texto. Está aí atrás em Isaías 66, versículo 4. Isaías 66, versículo 4. Vamos lá. Diz assim: assim eu lhes escolherei o castigo e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Escolheram aquilo no qual Deus não tinha nenhum prazer. Por que fazem isso? Os homens, inclusive, o povo de Israel fazia isso. Porque nasceram naturalmente no pecado. Simplesmente por isso. Simplesmente por isso. Outro texto, está aí atrás, ó, em Isaías 65, verso 12. Eu os destinarei à espada, todos vocês se encurvarão à matança, porque eu chamei e vocês não responderam. Falei e não atenderam, mas fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. A mesma coisa. Escolheram aquilo no qual Deus não tem nenhum prazer. Por que escolheram aquilo no qual Deus não tem nenhum prazer? Porque são naturalmente pecadores, intrinsecamente pecadores. Nasceram enquanto pecadores. Vieram a este mundo enquanto pecadores. E enquanto pecadores, condenados. Condenados. Esse pregador nunca entendeu isso e quer desfazer justamente esse entendimento que nos passa a Bíblia. Veja outro texto. Eu estou falando sobre os efeitos do pecado intrínseco no qual nós nascemos. Veja, Atos capítulo 7. Atos, capítulo 7, verso 51. Atos capítulo 7, verso 51. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. É assim com a natureza humana. É por isso que Deus propõe um novo nascimento. Porque este primeiro nascimento, do qual eu e você participamos para chegar ao mundo, para Deus, não representa, não significa absolutamente nada. Você nasce no mundo e para Deus você nasce morto. Esse pregador nunca entendeu isso. Nunca, jamais entendeu isso. Jamais conseguiu elucidar essa questão de acordo com a Bíblia. Ele é seletivo em escolher determinados textos que superficialmente, que aparentemente vão fundamentar aquilo que ele está falando sobre a doutrina do pecado, que não passa de basófia, não passa de bobagem. Não passa de bobagem. E aí peca ao falar de Calvino, porque mente acerca de Calvino. Mente. Então, ao falar sobre pecado, ele peca. Ele comete o pecado da mentira. Comete o pecado da mentira. Já que ele quer falar de pecado, vamos falar de pecado então. Vamos falar de pecado. Olha, estou terminando, tá? Esse primeiro vídeo aqui. Virão outros, e eu creio que serão muitos, refutando esse camarada aqui. Olha o que diz Gênesis capítulo 6, primeiro versículo 5. Aliás, primeiro versículo 3. Depois nós vamos ler o versículo 5. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. Veja, este é carnal. Deus dizendo acerca do ser humano:
Deus afirmando acerca do ser humano. Deus descrevendo o ser humano. Radiografando o ser humano. Em que condição? Carnal. Quem vem a este mundo, depois do pecado de Adão, vem em que condição mesmo? Carnal. Em condição carnal. Agora vamos para as implicações de ver este mundo enquanto carne. Vamos às implicações, coisa que esse pregadorzinho mequetrefe não faz. Verso 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. Inclusive, vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês, que ele faz uma distinção entre pecado e o mal, de forma generalizada. Pecado para ele é uma coisa e mal seria outra coisa. E ele procura falar sobre culpa também de um modo estranho à Bíblia. Ele fala de pecado de modo estranho à Bíblia, embora ele cite alguns textos que trate de definir tecnicamente o pecado. Ele vai falar sobre o mal e vai falar sobre culpa de modo estranho à Bíblia. E nós vamos ver isso depois, não nesse vídeo. Mas olha, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que não sou eu, calvinista, que estou falando isso, todo desígnio do coração, leia-se mente, delas, das pessoas, né? Era continuamente mal. É como o apóstolo disse lá em Atos 7:51. Atos 7:51. Os homens maus, carnais, sempre resistem ao Espírito Santo. Então, todo o desígnio do coração deles era continuamente mal. Sou eu, calvinista, que estou falando isso? Ou é a Bíblia, cara pálida? Ou é a Bíblia que está descrevendo os efeitos de se ser carne diante de Deus? Carne. O homem é carne. O homem é carnal. Aí vem Paulo, no capítulo 8. É impressionante como a gente é obrigado a tratar desse assunto aqui quase que sempre. E não tem problema não. Se for necessário, a gente tratará dele sempre. Aí vem Paulo aqui em Romanos capítulo 8, versos 6 a 8. Não, vamos ler dos 5 a 8, para deixar bem clara essa questão aqui. Para esse cidadão que tem um pensamento medíocre sobre pecado. Verso 5 até o 8. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. O cidadão, o pregador adventista, você está entendendo o que a Bíblia está falando sobre os efeitos de se ser carne, de vir a este mundo enquanto carne? A carne só tem uma inclinação. O que nós poderíamos entender por inclinação? Pendor, tendência, vontade, desejo, querência. A vontade, o desejo, o querer da carne pende para onde mesmo, o pregador? Para a neutralidade? Pende para ficar em cima do muro? Pende para a inocência? Hein, pregadorzinho medíocre, mequetrefe? Está dizendo, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Veja 6, verso 6. Pois a inclinação da carne é o quê? É morte. A inclinação da carne é morte. E olha, não tem esse negócio aqui de você definir que não, essa morte aqui é a morte natural. É o sono da alma, como você diz na sua pregação, né? E o cemitério está cheio desses que estão experimentando o sono da alma. Aí você vem inserir essa questão do sono da alma sobre um assunto que é seríssimo, é complexo, né? Para tentar dizer que esses que estão experimentando o sono da alma estão todos salvos, não é?
Paulo não faz distinção aqui entre primeira e segunda morte. Então, quando ele fala sobre morte, ele fala sobre a condenação, sobre a perspectiva da condenação final, condenação eterna, é morte eterna, é a segunda morte sobre a qual o Apocalipse fala. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. 7. Porque a inclinação da carne, olha só, a carne tem poder natural de ser amiga de Deus? Não, é inimizade contra Deus. Por que ela é inimiga de Deus? Pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Olha uma impossibilidade aqui para quem está na carne, o cidadão. Não se sujeita à vontade preceptiva de Deus expressa em suas leis, seus mandamentos. Não se sujeita. E não pode. Veja, não pode. Não é só a questão de não se sujeitar. Não pode, é impossível. Será que você entendeu isso aqui? Ou será preciso desenhar para você isso aqui? Quando você fala de pecado. E quando você fala sobre Calvino. Mentindo acerca de Calvino. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem. Olha a impotência. Olha a impossibilidade do ser humano aqui. Ó. Não podem agradar a Deus. Como é que se agrada a Deus? O autor da epístola de Hebreus, no capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, significa que quem está na carne não pode produzir fé em Deus naturalmente. Será que você entendeu isso? Por si mesmo, por estar morto para Deus. Por isso que Jesus, quando tratou de falar algo sobre a carne, ele deixou claro uma coisa. João capítulo 3. João capítulo 3. Verso 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne, o cidadão, jamais será Espírito. Por si mesmo. Por si mesmo. O que é nascido da carne é carne. E será sempre carne e morrerá enquanto carne. É isso que Jesus fala acerca da carne, dentre outras coisas. O que é nascido da carne é carne. E você viu, né? O que a carne faz? O que ela deseja? Qual é o pendor dela? E as implicações disso? Impossibilitada está de se sujeitar à lei de Deus expressa, à vontade preceptiva de Deus expressa em suas leis. É impossível. Exercer fé, produzir fé em Deus, se sujeitar à vontade preceptiva de Deus expressa em suas leis, impossível. Impossível, é carne. Não tem como. Está morta para Deus, morta. Por isso Jesus disse isso aqui, ó. João capítulo 1, versos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, isso é o evangelista escrevendo, mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João fala aqui do efeito para a causa. Ele não fala da causa para o efeito, ele fala do efeito para a causa. Mas a todos quantos receberam, Jesus, né? Deu-lhes o poder. Só receberam Jesus porque antes Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando? Os que creem no seu nome. Quando creem no seu nome. Poderão crer naturalmente os da carne? Não. O verso 13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem,
mas de Deus. Você viu aqui, cara pálida? Você viu que aqui o ser humano, ele é radiografado, descrito enquanto carne, sem poder natural para se tornar um filho de Deus, sem poder natural para crer em Deus. Você nunca prestou atenção nesses textos aqui, não? Nunca prestou atenção? Você nunca prestou atenção no fato de que é preciso que o Espírito opere no ser carnal para que produza nele um novo nascimento? E só então ele crerá em Jesus Cristo? É poder de Deus agindo sobre a carne, tirando a carne do estado carnal no qual ela se encontra e transformando a carne em espírito, filhos e filhas de Deus. Por isso, cidadão, que Jesus disse aqui, ó, João capítulo 6, verso 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Você não entendeu isso aqui não, cidadão? A carne para nada aproveita. São palavras de Jesus Cristo. A carne não serve para absolutamente nada em relação a Deus. Jesus não está falando da vida corriqueira, da vida ordinária, da nossa vidinha ordinária do dia a dia, dos nossos talentos, dos nossos dons, das nossas capacidades. Jesus está falando sobre vida espiritual aqui, vida com Deus. Então, em relação à vida com Deus, a carne não pode fazer nada, ela não presta, ela é imprestável, é inútil, para nada serve, para nada aproveita. Ou você não crê nas palavras de Jesus, ô cidadão? Ou você não crê? Então, meus queridos, sempre é necessário estar reenfatizando esse assunto aqui, porque isso não entra na mente de quem? Quem está seguindo Pelágio nessa questão do pecado. Vocês vão ver isso. Ele está seguindo Pelágio e aqui e ali Armênio. Vocês vão ver isso. O pregador adventista está seguindo Pelágio e Armênio. Então, nesse vídeo, eu só refutei estas primeiras afirmações dele aqui, especialmente aquela que ele atribui a Calvino, dizendo que Deus será obrigado a forçar o evangelho e obrigar as pessoas a aceitá-lo. Ele nunca entendeu outra coisa. Efésios 2:1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vocês estavam mortos. Foi nesse estado, foi nessa condição que Deus veio, através do seu Espírito Santo, nos convencendo, nos persuadindo de que Jesus é Salvador, de que Jesus é Senhor, e que para vivermos eternamente teremos que crer nele. Estávamos mortos para Deus. Nós, imerso na nossa condição de pecadores, porque nós nascemos, como diz o salmista, em pecado. E você trata de elencar esse versículo lá na frente e dizer que ele não é, a intenção do autor, do salmista no caso, não era dizer o que o texto diz claramente. Vocês vão ver isso lá na frente depois. Então eu vou ficando por aqui. Tem muito mais, eu vou refutar esse cara do início ao fim. O sermão dele é longo, tem por volta de 1h10, mais ou menos. E ele fala muita bobagem, fala muita besteira sobre a questão do pecado. Que Deus possa abençoar você que assistiu esse vídeo até o final, em nome do Senhor Jesus. Amém.